galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos à nossa segunda parte do episódio sobre leis. Bom, vocês escutaram, eu espero, né? Obviamente, eu tenha pulado o episódio. Vocês sabem que no primeiro episódio a gente falou bastante... Bom, primeiramente a gente definiu meio que a lei, os seus conceitos, as diferenças e como elas se aplicam em alguns casos. O César e o Pedro deram exemplos e falaram bastante sobre o direito natural, direito positivo, etc. E no finalzinho, mais pro finalzinho do episódio, a gente conversou bastante também sobre as diferenças dos sistemas de leis que existem, né? E voltando àquela pergunta que eu fiz lá no finalzinho do episódio, para deixar vocês com um gostinho de quero mais, dado que a gente definiu bem como que funcionam os sistemas e como existem sistemas distintos, diferentes um do outro, como que as leis internacionais se aplicam, então? Como que funcionam as leis internacionais? Entendo que inicialmente é um acordo em comum, né? Partindo dessas premissas em comum. A primeira pergunta aí que eu aposto que muitos ouvintes têm é se tem países com lei civil romana e outros com o common law, internacional, qual que vai ser? Tem que ter um acordo, uma premissa em comum do quanto o que é equivalente para todo mundo. Então aí é curioso porque nossa referência aqui é a ONU, né? Digamos, o código internacional, e aqui tem muito debate no sentido de se é lei ou se não é lei. Porque lembra que a gente definiu lei como algo imposto pelo Estado? A ONU não é Estado, como sabemos, né? O Brasil não tem que responder para a ONU, os Estados Unidos muito menos, a Rússia na verdade, não. o que eu entendo que as maiores críticas por aqueles que têm, por exemplo, contra a ONU e algumas diretrizes é justamente, eu acho que cai nesse ponto, né? Pelo esse entendimento do que seria, tipo, como é que eu posso dizer, um dano legal, por assim dizer, porque tá falando, tipo, que, você é um órgão lá de fora e tá ditando regra agora com base no quê? Entendeu? Talvez seja por receio também. Historicamente aí, o entendimento do conceito de lei vem muito da soberania do Estado, rei, imperador e impola. Sim. Então, quando você sai desse espectro aí de Estado-nação, qual é que é o soberano do soberano? Quase que o Watchmen lá, né? Quem que vigia os vigilantes? Então aí a primeira coisa a responder, além dessa problematização aí que é inerente ao sistema, é que segundo os códigos lá que a gente viu do romano, o common law, hoje a ONU usa mais codificação. Tá escrito lá, tem os charters da ONU. Você pode ler quem tem direito a quê, quem deve fazer o quê. E como isso funciona para que os países sigam, é em forma de que eles dizem tratados. Basicamente um acordo que... Isso tem até na Constituição brasileira, viu? Até quem olhar lá o artigo, acho que é o 5 da Constituição, que tem os direitos dos brasileiros. Até obrigado, madrinha Bárbara, por ter recomendado dar uma olhada nisso. Lá tem, bem no finzinho da Constituição, do artigo 5 da Constituição brasileira, se aplicam todas essas diretrizes além das internacionais às quais o Brasil é participante, com o mesmo efeito e fortaleza. Então é simplesmente um outro código em que alguns países voluntariamente dizem ok, isso vale para mim também, é uma extensão da minha Constituição, digamos assim. E o ponto-chave aí é que é feito voluntariamente. Observe-se que até a ONU, que está comprometida de não sei lá quantos países, 180, não lembro o número, mas não são todos os países do mundo. Tem aqueles que preferem não participar, tipo a Coreia do Norte. Então o resumo da história aí toda o pontapé inicial seria o de acordo por parte dos interessados dentro do tratado. Pronto, Isso. ponto. Isso, é uma colaboração, é uma convenção. Voluntária. Você coloca num círculo lá e dizem vamos dar as mãos e seguir a dança aqui.
Mas Mas a partir do momento, tipo, falando nisso, a partir do momento que, digamos, tem um aceite disso, é porque o Estado lá tá como o representante do povo, né? Eu entendo eu que, tipo assim, digamos, é porque eu nunca vejo abertamente, sei lá, tipo, o país quando digam, vamos assinar um tratado com alguma coisa, uma participação direta, por assim, democrática, entre aspas, do povo em relação a isso, né? mas nem pode ser, né? Porque você vai É. fazer o quê? Plebiscito? As pessoas votam nos representantes que fazem esse tipo de decisão. Então, se não tá Porque eu penso, contente, tipo assim, se você tá falando de aceitar um tratado e aceitar, porventura, que pode ser considerado um conjunto, sei lá, de regras ou novas leis, querendo ou não, vai ter um certo. Vai implicar aí de alguma forma na sua vida isso. sim, mas esse é justamente o ponto. Um exemplo aí é o Acordo de Paris lá. Uhum. Em seu momento, muitos países são parte dele, aposto, o Brasil também é. Mas nos Estados Unidos, coloca lá, no momento em que o Obama era presidente, eu nem sei se foi ele que entrou, se foi o Bill Clinton, o George Bush, não sei. Uhum. Mas um presidente entrou nesse acordo aí. Uhum. E pode ser que parte da população fale, eu preferia não ter que diminuir a emissão de gás carbônico, eu preferiria não ter que seguir essas diretrizes aí. Embora o eleito naquele momento tenha feito isso, o sentido democrático aí é que você tem um candidato que falou eu vou sair e você quer que saia, bom, tá aí o exemplo. Votaram no Trump, o Trump saiu. Uhum. Uhum. Então, nesse sentido, é democrático indiretamente como quase tudo. Porque não, se eu colocar um plebiscito na mão das pessoas para tudo que é conduta, seja nacional ou internacional, seria caos total. Sim. A menos que seja, não sei, um bairro. E olha lá ainda, hein? Tem que ter, não sei, 100 pessoas. Passou disso, como a gente falou lá no VB Amizade, já é caótico. Já. Por isso que eu sou municipalista. Escala menor. Mas mesmo a municipalidade vem do estado, que vem do federal. Sim. Então, mas aí a resposta ao seu ponto é esse. É democrático? Nesse sentido, sim. Assim como todas as outras decisões feitas pelos representantes eleitos democraticamente. Agora, isso tem força de lei? O maior debate aí ok, se a ONU não representa o Estado soberano, é lei? Ou é só uma regra que você quer seguir? É um acordo, é um tratado, como eles dizem? Isso tem debate a rodo. Para quem tiver interessado, eu deixo a sugestão aqui de um episódio também do Salve Melhor Juízo, que o tópico é a ONU, e tem uma especialista lá que trabalha representando o Brasil em Nova York. E, bom, lá vocês vão escutar todos os maiores problemas que eles têm hoje, porque a gente fala em acordo de clima aí, mas você pensar no código o Comitê de Segurança, aí sim você quer problema, só ler um pouco sobre o Comitê de Segurança da ONU. Porque tem, só para dar o gostinho para vocês, tem a questão do veto, né? Que você pode intervir num país se nenhum outro país no Comitê de Segurança vetar. E é por isso que não teve invasão da Venezuela, é por isso que não teve invasão da Coreia do Norte. Embora, segundo os direitos humanos universais, tivessem, segundo muitas pessoas, razões para já ter tido intervenção. É por isso que a ONU não fez nada. E é por isso que muita gente reclama também que a ONU não faz nada. Porque para realmente fazer em termos de você ver o resultado que está fazendo, todos os países que se deram as mãos ali tem que ser a favor daquilo e os interesses quase nunca se aliam, além de esse grupo exclusivo aí ser decidido em razões históricas meio que arbitrárias, né? Porque são 5, 6 países e o resto do mundo só observa. Então as complicações são múltiplas. Aqui o ponto, a pincelada é só que não são necessariamente leis internacionais, podem valer como eu falei, extensão da Constituição para os tratados assinados, mas diferente da lei que você tem que passar por um processo, se o representante eleito disser cair fora, já era. Acabou aí a lei. É quase que um hábito nesse sentido. Você está seguindo por inércia, mas assim que alguém fizer algo diferente, morre ali. Essa é a minha pincelada. Não sei se você tem algo a agregar aí, Pedro. Acho que dentro desse tópico, a única coisa que eu consigo entender em relação, mais por parte dos críticos, é justamente... Talvez seja justamente por causa dessa definição mesmo que gera muito receio, né? Porque se você interpretar isso como lei, no caso, a pessoa pode entender que seria até uma intervenção para ela, entendeu?
Então eu imagino que realmente o problema dessa discussão como você comentou aí, que tem se é lei ou não, é justamente por causa das definições quanto a isso, né? Uhum. Mas de novo, só para reforçar, no Brasil, muitos dos tratados internacionais sim são leis, porque a própria Constituição diz tem a mesma Que validade. deve ser aceito. Sim, porque aí você já tem um precedente, né? Tá em lei. Mas eu fico pensando no caso. Você já tem por escrito, entendeu? Na verdade, pode até ser se a pessoa tivesse sentido lesado de alguma forma, então imagino que seja por ignorância, porque sempre foi vigente. Sim, como nós sabemos aqui, o conhecimento das leis e suas complexidades é algo que justifica todos os anos de graduação aí dos nossos amigos advogados, juízes, embargadores. Mas ainda acredito que em termos de compreensão mesmo, a maior parte do conflito está nesse ponto. Sim, quer dizer, tá em muitos pontos. Aí, só para finalizar naquele último tapa, quando vocês estiverem numa discussão de lei internacional, a primeira pergunta é: realmente é lei ou é mais tratado? Quem que decide? É válido a partir de quando? Quando alguém fala aí que devia ser lei internacional isso, de tão bom que é, ou devia ser proibido internacionalmente, tão ruim que é. Já tem que fechar os olhinhos aí, estilo Fry lá do Futurama, que tem o meme, e fazer essas perguntas aí: quem, quando, como. E a discussão vai ser esperançosamente mais proveitosa. Bom, gente, então, explicado isso, acho que deu pra deixar claro para os ouvintes como funciona. Vamos entrar um pouco para a próxima parte, então, da nossa série de episódios sobre leis, que é mais sobre a aplicabilidade dela. E, bom, para começar, qual o objetivo do sistema de leis? Qual o propósito dele? Então, o entendimento inicial que eu tive foi justamente para criar uma estrutura onde você tenha uma certa segurança jurídica para chegar nisso. Porque eu realmente, nesse ponto, eu não consegui me aprofundar demais. Eu acho que é meio intuitivo aí, não precisamos chover muito no molhado, e todos entendem para que leis existem, como, por exemplo, a lei de se matar alguém nas circunstâncias não permissíveis, você tem que ser punido por isso. Roubar também tem que ser recompensado. Em grandes linhas, que é bem intuitivo de que as leis existem para tornar a vida melhor. Segundo princípios, momento histórico, políticas do Estado. Tem muita gente aí que diz que direito como sistema nada mais é do que política no Estado democrático. Então as leis nesse sentido aí seriam consequências dessas políticas aí. Você quer viver segundo o sistema capitalista, comunista, mais liberal, mais conservador. Você vai criando leis aí, nem todas, lembrando lá do positivismo, nem todas e nem sempre, mas mais em vertente disso daí, de consolidar aquele momento sociopolítico histórico de cada país. A única coisa que eu consigo imaginar é para criar um cenário, uma estrutura também, né, cara? Porque, por favor. E aqui, do jeito que é. Se você pensar em termos mais brutais, não sei se essa é a palavra, mais primordiais, como Thomas Hobbes, sem leis, a gente tem os anarquistas aí, né, que promovem sem Estado, mas sem leis, Estado na natureza, quem ganha é o mais forte, é o maior, não é que... Tem muita gente aí que reclama de pagar imposto, de que a polícia não é eficiente, não sei o que, mas a única coisa que garante que ninguém pode entrar na sua casa e falar essa casa agora é minha, é que você tem todo o Estado por detrás de validar que aquilo realmente é seu. Então, não é que vai chegar uma milícia na sua casa e vai falar, esse aqui é nosso, já era. Obviamente não chega nesse ponto, mas o Estado tem um exército disponível que ele vai garantir que a sua propriedade é sua propriedade, desde que sempre e quando você esteja dentro da lei do país. E o Estado não tenha maiores complicações aí. É que eu não vejo muito o que falar aqui dentro. Imagino que seja para manter uma estrutura para manter o que o pessoal chama de ordem vigente. A possibilidade a possibilidade de viver com menos inseguranças, com mais garantias. Para quem quiser
explorar mais, aí eu recomendo um podcast sobre Thomas Hobbes, que está nas referências. Também recomendo o VB Política Parte 1, que a gente fala lá de public goods, que é bens públicos, que determina o código de trânsito, por exemplo, construir uma estrada. Isso tudo seria impossível sem um Estado com suas leis. Então, por mais que tenha frustrações particulares aí, sem lei, sem o Estado, ou a força do Estado para impor essas leis, mais do que um rei ou um deus, a vida hoje não seria nem próxima do que realmente é. Para quem duvida, lê um pouco de história. Bom, mas agora então, o que valida esses sistemas? O que valida essas leis? O de acordo. Por tradição, eficiência, como funciona? Eu acho que se a gente bater nessa... A gente vai voltar para o que a gente comentou na primeira parte, né? Existe todo um contexto histórico, cultural para chegar até isso. Acho que até já mencionou anteriormente. Esse ponto aí é mais para explorar duas questões. No sistema do romano, o que valida as nossas leis é a Constituição. Se não tiver na Constituição, não importa se a lei é municipal, estadual, tem que estar alinhada com a Constituição em algum momento. E aí o nome, o figurinha desse sistema aí é o Hans Kelsen. Você quer comentar um pouco dele, Pedro? Você que leu? Na verdade, o que eu peguei foi uma introdução bem simples, tá? Pra ser sincero, eu não tive o tempo hábil de me aprofundar na obra, mas eu entendi que ele foi o pioneiro aí pra... Principalmente também foi um grande exponencial no campo do positivismo, né? Uhum. Que ele apresenta aí toda retirada, por exemplo, desse estudo dessa parte jurídica, do direito, tirar essas premissas metafísicas e tudo mais e focar mais para um ponto mais empírico da coisa. Uma coisa mais analítica, entendeu? Inicialmente eu vi falando também um pouco sobre a teoria que ele desenvolveu, principalmente em relação à que eles chamam pirâmide normativa dele, se não me engano. A norma hipotética fundamental. A Constituição, né, na ponta da pirâmide. Segundo plano, as normas gerais, que ele considera que são as leis, costumes, decretos e as jurisprudências. E a base da pirâmide seria as normas normas individualizadoras. Seriam as decisões judiciais, negócios, enfim. Uhum. Em resumo, uma coisa que valida o sistema, segundo o Hans Kelsen aí, que é figurinha no nosso sistema jurídico, essa pirâmide aí é a Constituição, é a norma base. E essa norma base nada mais é do que, sei lá, o primeiro comando, se quiser abstrair. Os 10 mandamentos. Está na Constituição, é válido. Basicamente o que ele diz. Enquanto que o outro grande renome aí do que faz o direito válido é o Hart, o H.L. Hart, que é um escritor do inglês. E ele diz que o que torna válido... Aqui ele é bem influenciado pelo nosso amigo Wittgenstein de novo. Ele diz que tem essas duas regras aí que eu tinha comentado no episódio anterior, de primária e secundária. Então hoje um sistema moderno só é válido se tiver um processo de criar lei, mudar lei, anular lei. E o outro é que tem que estar em prática. Assim como o significado das palavras vem do seu uso, dizia que a validade da lei também vem da sua execução, vem do seu segmento. E esse é um ponto controverso dele, mas é interessante contemplar porque ele diz que você pode criar regras muito artificiais ou injustas, se quiser usar coisas mais controversas ainda, mas que se ninguém estiver seguindo essa regra, que elas não são sustentáveis a longo prazo. E que por mais que você tenha o poder de Estado para forçar, obrigar as pessoas, se não tiver pelo menos um grupo de pessoas que a cumpram ou exerçam de maneira espontânea, sem ser forçada, que ela nunca realmente vai ser válida. E aí uns exemplos que podemos usar por exemplo, passa aí no Brasil que você tem que dirigir do lado de direito agora, igual nos Estados Unidos. Se passou a regra, sei lá, por capricho de um legislador lá, de um senador. Se
No Brasil, a indústria falar, não vou fazer isso, os brasileiros falar também não vou fazer isso, não tem validade nenhuma essa lei aí. É uma lei que pode estar até na Constituição lá, porque o legislador tem o direito de fazer uma nova regra, ele fez uma nova regra, mas a validade não vem necessariamente só do fato que ela é válida então, legalmente, digamos. Aplicação e eficiência, no caso, né? Em resumo do negócio. Que eu falei, é muito parecido à semântica lá, qual é o significado de uma palavra. Pode ter o dicionário, mas o que realmente, o que literalmente o literal hoje em dia significa. Vai por essas vertentes aí. Então isso para mim abre uma brecha interessante de falar o direito voltando lá para os nazistas ou para a África do Sul do apartheid. Eram leis válidas, que estavam dentro da Constituição, estavam vigentes na norma, mas eram realmente válidas no sentido que eram praticadas e aceitadas por todos. E aí que tá, tem uma parcela da população que sim. Pode ser que tinha pessoas naturalmente nazistas e racistas naquela época, e racismo aqui é complicado porque é retrógrado, né? Mas existia uma aceitação geral. Se for só forçar sempre, você tá num campo de concentração, na Coreia do Norte, sei lá. Até porque também se só tá no papel não quer dizer nada, é o resumo da história. Isso, se só tá no papel e se não for... Se ainda estiver sendo cumprida, mas só a base da arma na cabeça, não é bem uma lei. Se tirar a arma da equação, já não tem mais. Exato. Tem que ter um envolvimento, uma aceitação natural. Essa é a premissa desse autor, pelo menos, o Hart. Que uma lei só é válida, primeiro, se estiver no processo do Kelsen, que isso ele concorda também, mas em última instância, se for aplicada, aceita pela população de modo não forçado. Vocês falaram aí agora, principalmente do Hart, sobre essa coisa de aceitar da lei, de realmente cumprir ela ou não. Vocês estavam dando os exemplos. Até que ponto vocês acham que a gente deve realmente seguir essas leis geradas por um sistema válido, no caso? Olha o direito natural vindo. Se não é justo, eu não sigo. Não é lei. Mas é difícil você... Eu quero... Deixa eu colocar um asterisco grande aí. Os executores, defensores da lei no Brasil, que possivelmente estejam escutando esse podcast. Coloca o aviso aí. Veja bem, não se responsabiliza pelos atos dos seus ouvintes. Exato. Melhor. Até porque... Tudo grande. Mas vamos ser sinceros, esse ponto de você traçar, devendo seguir tudo que é gerado por um sistema válido? Não. Aí a discussão o sistema ter passado não é... Você vai cair naquele campo que a gente entrou antes, de moral, justiça. Não tem como você fugir disso. Sim, entra no campo de validade interna também, né? Eu falei se... Porque você vai cair também, tipo, você falar que sim, beleza, isso é que eles chamam de legalismo, se eu não me engano. Tipo, essa premissa se tá na lei, tá certo, acabou. Entendeu? Mas sem definir o que é certo, né? O ponto aí é, por exemplo, a validade interna do Hart lá, que ninguém faz, igual o download legal. É uma lei que você não pode piratear nada, não pode baixar nada sem pagar ou ter a permissão do produtor. Mas quem segue essa lei, realmente? Qual que... Não estamos apontando o dedo aqui. Eu não falo ninguém, porque sempre existe alguém. Não, sim, tem uma coisa na Terra que tem exceção. Só no geral, eu tô dizendo. No geral, é uma lei que a sua validade vem mais enforçado que de realmente ser aceita a grandes... É uma coisa de incentivo também, né? Porque entra economia. Uma vez que surgiu Netflix, Spotify, ninguém se importou de pagar um pouco pra realmente fazer isso da maneira correta. Filme eu não posso falar nada, mas música, nunca mais eu baixei nada de música. Depois de serviço de streaming, música também nunca mais. E pra própria multimídia, o YouTube também, né? O Netflix não é tão caro, enfim, tem... Aí a gente já vai pra outra coisa, mas o ponto aqui até que ponto seria válido? Isso é no âmbito íntimo da pessoa, não adianta. Não, sim e não, né? Aqui a provocação é, se tivesse no sistema nazista, você ia ser um nazista? Nossa, todo mundo fala que não, mas o fato é que teve gente que foi, cara. Então, a questão é que é impossível você saber porque você está falando do seu ponto de vista agora, né? 70 anos depois, já com a sua formação, por mais que você tenta rejeitar a liberal democrática,
cristã, que isso também é forte, né? A gente falou de religião aqui um pouco, mas o nosso sistema jurídico deriva muito das bases cristianas. Não importa se é ateu, se pode ser até muçulmano, tá vivendo no Brasil, tá vivendo no Ocidente, e muito do que contempla o sistema jurídico, de justiça, de redimir, restaurar a pessoa através de um processo, ainda que a cadeia não seja bem isso ultimamente. Não assassinarás, né, Pedro? Mas quando a gente falou de origens da lei lá, a gente deixou de falar desse ponto importantíssimo, que tal qual conhecemos, não foram só os romanos que estruturaram a coisa, mas a essência também vem muito dos cristãos, que, como vocês sabem, também passou a ser bandeirinha de Roma depois de certo momento. De estruturar toda essa coisa de redenção, de pena, até você pensar em presidente hoje, uma coisa que eu não tinha associado, que eu achei fenomenal, escutando episódios, links nas referências. Tem um episódio sobre direito e cristianismo, do Salve Melhor Juízo. Eu não sei se é isso que eles falam, mas tem uma frase de que o presidente, não sei no Brasil, nos Estados Unidos ele tem o poder de perdão, ele pode perdoar alguém sem passar pelo processo. E isso, você pensar em quem perdoa, como que ele tem esse poder de perdão? Como que justifica? Você pode falar que ele é autoridade, sei lá, ele foi eleito e está contemplado isso, mas a ideia de que uma pessoa tem o poder de perdoar alguém, independente dos particulares do caso, me soa bastante a Deus, viu? Não sei vocês. Mas, enfim, esse é só um parênteses aí de que a validade da lei também parte muito desses princípios religiosos aí. Como a gente sabe, casamento gay, aborto, etc. Muita gente fala, é válido, não é válido, é lei, direito, não sei o quê. Tá tudo, entra mais para esse lado do espectro aí do que pro sistema mais cientificamente descrito, como é o caso do Hart aí, ou do Kelsen. Então, eu não quero cavar muito, ficar patinando nessa lama aí, mas a pergunta que o William fez lá, até que ponto devemos seguir, foi isso mesmo que você perguntou, William? Isso, até que ponto. A minha percepção e isso também o Hart diz no livro dele lá, se você contempla que as leis podem ser injustas, como a gente sabe que já foram em muitos momentos históricos, a sua decisão é algo que até o Sócrates disse quando ele foi punido lá, se você vai pagar pela desobediência ou se você vai fugir. Essa é a pergunta principal. Ou eu vou preso porque desobedeci, ou eu dou fora. Que hoje é muito mais fácil do que antigamente. Que, assim, é fácil falar isso, mas você pensar lá como que eles julgaram os nazistas depois, no tribunal de Nuremberg lá. Os nazistas, eles tinham cometido crimes mais retroativos, né? Porque no sistema nazista não era crime você matar um judeu ou colaborar com o sistema de genocídio deles. Tava dentro da lei. Então, quando caiu o sistema e eles foram julgados, eles não foram julgados pelas leis vigentes na época, eles foram julgados por outra coisa. E aí o argumento principal aí foi que mesmo eles estando dentro da lei daquele momento, eles tinham a opção de não compactuar com ela, porque muitos alemães sim fugiram da Alemanha naquele período. Um dos maiores casos tem a parte de judeu também, né? Tipo, Einstein fugiu, mas grandes outros escritores ou pensadores fugiram da Alemanha, né? Quando cheiraram já o problema que aqui dá, enquanto outros continuaram lá e escolheram participar daquilo. E essa foi a premissa que validou, entre linhas gerais, o julgamento do Nuremberg, de que eles tinham a escolha, apesar da lei ser injusta e ter sido certo naquele momento seguir a lei, a contemplação é de que você pode sim a qualquer momento se opor à lei e pagar pela desobediência ou fugir. Mais fácil dito do que feito, né? Tô pensando aqui no povo tentando fugir na Alemanha. O cara chegando, tem um judeu escondido aí debaixo, você fica quieto aqui, ó. Bastardos Inglórios lá. É complicado, de novo. Toda a intenção majoritária desse episódio aqui é mostrar que é complicado. Quando a pessoa fala, não segue a lei, é injusta, não sei o quê. Ou se o Bolsonaro baixar uma lei que eu não concordo,
não tem que seguir, não vou seguir, não é válida. Tudo isso tem elementos de consideração que não é tão simples de responder. Todo mundo é corajoso. Até o teu cano na cara mirando. Assim, um ponto também é que falando dos nazistas, mas a desobediência civil é algo bem aceito também como Na alternativa. verdade é o método, a alternativa correta, né, pra insatisfação popular quanto a um governo, alguma coisa, é a desobediência civil. Sim. Que foi não entenda isso como óbvio, gente. Não entenda isso como jogar fogo na rua, não, viu? Você sair quebrando vidraça da Audi, que não vai adiantar nada. E é sempre baseado em esperança que dê certo, viu? A gente falou lá na primeira parte. Você tem o direito de casamento homoafetivo, o direito na apartheid lá de usar o mesmo banheiro público que um branco. Até passar a lei, não. Mas você tem sim, dependendo da constituição do lugar, você tem a possibilidade de reivindicar isso, desobedecer, sem ferir outras normas, tipo matar alguém, porque aí sempre complica, né? Sempre que tem desobediência civil e vira zona, igual em protesto, você depreda elemento edifício público, até fere outras pessoas ou agride morte policial. mesmo. Então. Se mata mesmo. Aí você tá você não tá sendo desobediente, você tá sendo criminoso. Gente, vou ser sincero, por favor, você consegue medir quando... Quer dizer, eu tenho fé e esperança que vocês consigam medir isso daí. Sabe até onde dá pra ir. Não tenho muita fé não, Pedro. Hoje, por sorte, não é... Posso dar minha opinião aqui, mas não tenho muita fé não. Por muita sorte nossa, hoje não é um problema tão grande, porque não existem mais crimes de você não poder se manifestar em público. Isso é o que a Constituição garante. E quem tiver dúvidas aí, vê lá o link para artigo 5 da Constituição Brasileira, que eu me surpreendi, é bem legal e completo. Que vocês vão saber exatamente como desobedecer civilmente sem cometer crimes. Acho que agora sobrou a gente falou bastante. Nesses dois episódios. E acho que a gente até falou dos tópicos que a gente ia dividir mais ou menos. E agora resta só essa nossa última parte aí, sobre leis. Qual vocês acham que podem ser os problemas hoje, dentro do nosso contexto atual? Tem um. A gente comentou da ONU antes, mas esse da ONU é um negócio que me deixa confuso, cara. Imagina a Rússia é do Comitê de Segurança da ONU. Sim. Então, em relação à situação da ONU, o posicionamento dela, mediante o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, que existe uma forte influência russa lá para anexar algumas terras, que tem incentivado e colocado dinheiro no conflito na região para os separatistas e tudo mais. É engraçado, cara, porque você fala, no comitê de segurança dela, tem lá o financiador do conflito, entendeu? A ONU é especialmente problemática em relação ao Comitê de Segurança, porque a gente já falou, eles têm um poder de veto, o país falar que não, ninguém faz nada. Mas também tem uma hipocrisia tremenda de todo mundo fala que não, mas o que fala que sim faz o que quiser, como foi a invasão dos Estados Unidos lá no Iraque. Ninguém estava de acordo. Os Estados Unidos diz whatever. Não vai não, vou sim. Eu fico pensando igual agora, nessa situação da Ucrânia, porque eu vejo o pessoal muito falando, que não passou no Comitê de Segurança, que tem... Mas fica difícil quando o próprio financiador e o mais interessado em anexar o território tá lá no comitê, no caso. Sim, é um conflito de interesses enorme. A ONU é problemática estruturalmente por como foi concebida, pela evolução que teve lá das Ligas das Nações, não sei se já escutaram esse nome aí. Já. Mas se seguir a história, escutarem esse podcast que eu referenciei aí, eles vão ver que esse problema em particular da Ucrânia talvez nem seja o maior. É só um dos. E aqui, só para complementar a pergunta do William, a gente vai falar de todos os problemas, porque... Nossa. Pelo amor de Deus. Vamos falar de um outro, então. De grandes problemas. Da ONU? Sim. Mas peraí, só para fechar a ONU. O problema da ONU é conflito de interesse e como está estruturada. Quando o pessoal reclamar aí, a minha visão, a ONU é extremamente necessária. Se não existisse, alguém teria que inventá-la. Digamos que é um problema menor ao problema de sua não existência. Que aí sim, vocês sabem que teve Primeira, Segunda Guerra Mundial. E hoje, pelo menos até o momento, nenhum problema chegou a essa escala.
Então, a ONU, por mais problemas que tenha, como a gente já falou em muitos episódios do VB, é um problema menor, é um montinho de bosta menor do Perto do que poderia ser. Exato, outros que já tivemos. Sim. Mas manda, qual outro problema grande? A gente falou muito de ONU. Isso não, o que você quer. Sobre o que você... Qual exemplo que você quer dar aí, Pedro? Eu acho que é legal a gente mencionar, por exemplo, no caso do WhatsApp, vocês colocaram aqui, mencionaram como possível assunto, porque você para pensar, pensa bem. Desculpa, que nacional que a gente teve. Vamos pensar o seguinte, o WhatsApp, por exemplo, todo mundo sabe que é facções criminosas, todo mundo usa, então tipo assim, efetivamente a polícia teria um melhor resultado com a liberação das informações, certo? Certo. Só que por lei, eles não, tipo assim, eles até que recorrerem em rei não liberar essas informações, certo? É algo justo? A gente tá falando de justiça agora. Eu quero remoldurar essa sua pergunta aí, pra gente não cair em justiça. Um dos problemas um dos maiores problemas hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, é que as empresas privadas estão crescendo a um nível que elas já são quase que tem força de um Estado. Por exemplo, você pensar no Google, no Facebook da vida, eles têm... Olha o tamanho dos braços. Você pensar num polvo, onde que chega aí a extensão disso, né? Eles não têm o poder de Estado, mas eles têm um alcance muito grande, com uma força também tremenda. Então, para sair um pouco do WhatsApp aí... O WhatsApp acho que é muito técnico, muito formal, mas talvez dá pra entrar nele depois. A gente falou disso daí no VB segurança versus privacidade. Privacidade. VB mais, acho que foi o 5 ou 6, link nas referências. Esse daí a gente discute bastante esse ponto do WhatsApp. Sim. Mas na mesma linha de raciocínio, só que com outro exemplo, eu encontrei um caso aí de um... E agora? Acho que tava concorrendo a prefeito de Alagoas, que fizeram um vídeo no YouTube dele, dizendo que ele era ladrão, tinha envolvido em propina, não sei o quê. E o juiz determinou que o Google tinha que tirar, o YouTube no caso, tinha que tirar esse vídeo porque era difamação. E o Google falou, não vamos tirar não, porque é uma livre expressão da pessoa que subiu o vídeo. E se ele se sentiu ofendido, o problema é dele. Meu amigo, sai da internet. Sim, todas as empresas já dizem, né? Sempre você bota lá o aceito as políticas e diz não nos responsabilizando pelos seus atos, assim como nós aqui. Esse negócio que você nunca lê, meu amigo, né? Mas a vertente do Google era mais não temos o controle do que sobem, mas é o direito de livre expressão e defendemos isso. Aí que tem, e volta que a gente falou lá no começo das regras institucionais, políticas privadas. O Google internamente defende o direito à livre expressão. Mas esse conceito de livre expressão também, né? Você tá falando dentro do ambiente dele, é igual você falou. É um entendimento dele. Exato. E aí a gente mistura com eles têm o entendimento deles, que eles sabem que lá, se é funcionário, você pode falar o que você quer, alegadamente. Mas o ponto é que eles também, nesse caso do Brasil aí, eles trataram esse direito à livre expressão aí como um direito natural, mais do que um direito brasileiro. Eles falaram, nós só oferecemos a plataforma, ele faz o que quiser, não temos o controle disso. Não vamos tirar não, que estamos a favor desse direito natural de você falar o que você quiser. E aí surgiu um problema. Porque aí teve o Google, é tão grande que que juiz que vai lá e vai falar, ok, eu vou apertar esse botão aqui e vou tirar isso. Não é que, como é a polícia, que chega na sua casa, você não pagou aluguel, sabe o quê? Filho, manda pra rua, não pagou IPTU, imóvel é nosso. Agora, como você chega no Google e fala, tira isso do ar, pode ser que o servidor esteja lá na Califórnia. Na verdade tá, né? Não sei se tem servidor no Brasil, o Google. Mas onde que tá armazenada essa informação? Como que você tira do ar? Qual que é o poder do Estado aí realmente em executar o seu poder como Estado? Esse é o problema que, obviamente, de novo ouvinte, somos ignorantes, não estamos aí adentro, mas da minha perspectiva bem longínqua aqui, de mero curioso, como eu vejo um problema grandíssimo, quase como o Everest aí no escopo jurídico. Porque se você for pensar, o pessoal até fala, vai virar uma tecnocracia daqui a pouco. Pensa aí nesse caso, ok? Eu vou a spoilers. O que aconteceu é que o Google disse, não vamos tirar, e tentou recorrer,
foi lá no tribunal recorrer, não sei o que, lá do Alagoas, Supremo de Alagoas. E o Tribunal de Alagoas não recebeu o recurso do Google no tempo estipulado e disse vai pagar R$50 mil por dia enquanto o vídeo estiver no ar. Nossa. E até onde eu consegui acompanhar a notícia, que isso foi de 2012, 2013, não lembro bem, o Google cedeu. Porque botou dinheiro, botou multa. E, enfim, eu não sei internamente no Google o que aconteceu. Se foi só como que é um guerreiro da justiça social lá que levantou a bandeira, ou se foi realmente uma diretriz lá do Larry Page nos Estados Unidos que falou, não, nós como empresa representamos isso. Não sei o que aconteceu, mas o fim da história é bem anticlimático, é que o Google pagou multa e tirou o vídeo do ar. Nossa. Oh, meu Deus. Mas o problema aí segue o mesmo. O Google, vamos imaginar teorias aqui, Bandersnatch. Imaginar finais alternativos. Se o Google tivesse sido firme e falasse, não vamos tirar, que poder o Estado tinha de realmente concretizar esse ordenamento aí? A única forma que eu vi foi realmente aquilo de multar ele só. Se os servidores estivessem no Brasil, acredito que isso pode chegar no momento e falar, vamos fechar o Google, vamos, sei lá, tirar... com... Ordem judicial? Ordem judicial, eles poderiam bater lá na porta e fazer fechar o bagulho. Sim, mas se o servidor tá nos Estados Unidos e o cara, quer dizer, o vídeo tá armazenado em outro lugar, vai tirar o quê? Você sabe que tem backup, né? Você tem um servidor, pode até estar no Brasil, mas tem um servidor na Argentina, tem um servidor na Califórnia, porque se der um apagão, não é que o Google sai do ar. Você redireciona a conexão para outro lugar. Porque igual você falou, hoje eu entendo, tipo assim, ó, a gente tem dois cenários, igual você falou, o poder, tipo assim, de empresas privadas, igual você falou, chega a ser, na verdade, poder não, o alcance dela chega a ser equivalente até o maior do Estado. É que hoje eu acho que a linha do Estado não acompanha esse crescimento. Talvez a longo prazo surja alguma solução para sanar esse tipo de problema. É o que eu imagino. Você tá sendo bem otimista. Porque eu acho... Tá sendo bem otimista. Não, eu sei, cara, mas vamos ser sinceros, realmente é o que você falou, o nível de alcance, até porque o tanto que hoje o governo já sonda essas empresas, principalmente nos Estados Unidos lá, com tudo que acontece com o Facebook, Twitter, vira e mexe, você vê algum representante, diretor, próprio Zuckerberg lá, tendo que justificar mediante não sei se é a Suprema Corte, a última que teve. Não, foi pro Senado. Foi pro Senado, então, você vê que tem uma escala de poder ali, tipo, não é mais coisa pequena, entendeu? Pra dar um nível mais de problematização nisso aí, tem muitos dos senados que a candidatura foram financiadas pelo Facebook, Google, né? Tem o lobby famoso. Já surgiu, né? O lobby das armas, lobby do Face. Não, então, o lobby sempre foi uma existência aí, política parte 2, pra quem não escutou aí, ainda a gente fala bastante disso. Mas digo que no caso da tecnologia é duplamente, triplamente, 10 vezes mais difícil porque a capacidade física, vamos usar outro termo de advogado aqui, a materialidade da execução do que for que ele está sendo acusado, tá em outro lugar. Como você tá um servidor na China? Como você vai chegar lá na China e falar ao governo chinês, ó, vamos aqui apagar o servidor do Google porque tem um vídeo que eles se recusaram a baixar lá no Brasil, sendo que é o mesmo servidor que tem um monte de coisa deles. Vai ver que surge um tratado aí, como tratado pelo bem comum da internet. Uma dúvida aí também, inclusive, eu tinha até lido em algum lugar. Por exemplo, como no caso da Google, como ela é americana, ela responde pelas leis de lá mesmo, agindo aqui, ou como é que funciona? Eu acho que é o contrário. Como ela está locada no Brasil. Ela tem que obedecer aqui, independente de onde é a sede. Eu entendo que o processo corre, quem toma frente é a base Brasil. Eu entendo que eles respondam mediante ao Código Brasileiro. Aí eu não quero entrar em muita tecnicalidade, porque aí não é episódio falar de códigos. Mas sim. Só voltando do que você falou, eu tenho essa impressão, cara, que igual você falou, essa questão de lobby e tudo mais, mas hoje eu acho que a linha tipo de alcance, colocar num gráfico do Estado para com essas empresas, tá ficando muito para trás. E isso justamente é o que vai gerar, eu acho, mais conflito e inclusive buscar uma solução. Igual eu comentei, já pensou? Tratado do bem comum da internet? Sei lá. Na União Europeia já tem várias regras que estão sendo estipuladas. Teve até uma que vocês receberam um e-mail, tenho certeza, de mudanças na política de privacidade de um monte de site.
Que eles estavam falando que devido às diretrizes lá da União Europeia, todas as empresas, basicamente, de grande acesso, tiveram que reformular essa política aí dentro das políticas internas. Então, a União Europeia tem a vantagem de ser consolidada, né? Você mudou lá, mudou para todo mundo, então facilitou um pouco. Agora, nos Estados Unidos, América Latina, Ásia, África... Eu também concordo com você aí de que eu acho que a solução vai caminhar muito mais para tratados internacionais do que necessariamente capacidade do poder jurídico brasileiro de estipular os detalhes do que é o que, quando. Eu duvido também. Assim, a gente tá viajando na maionese aqui, né? Porque tem uma complexidade muito, muito grande por detrás de tudo isso. Porque você também chega aqui já sendo quase que distópico, né? Se chegar num ponto onde o Google, o Amazon, o Facebook controlam tantas coisas e tem que ser tudo resolvido por tratado internacional, qual que é o real poder do Brasil? Ou se tiverem influência nesses tratados internacionais, por exemplo, direitos autorais. O Google pode determinar o que é direitos autorais, ou o YouTube, que hoje em dia, como sabemos porque temos presença lá, funciona mais ou menos assim. Você sobe alguma coisa... E se for de outra empresa, tem um catálogo lá de filmes, música, etc. Que empresas que registraram aquele conteúdo vão ser notificadas. E eles vão avaliar, segundo como eles querem, se aquilo foi uso... Como que chama, William? Devido ou indevido, vai. Tem um nome mais técnico aí, mas... eu sei que é o que o YouTube usa, né? Quando você mostra um trailer, por exemplo... Fair use. Fair use, uso justo, a palavra aí, mas esse é só um termo, viu? Não foque na palavra, só no termo. O uso justo é basicamente quando você mostra um trailer, você não está fazendo uso indevido da propriedade porque eles liberaram para o público. E é por isso que quase todo canal do YouTube que fala de filme usa trailer. Não usam cenas do filme, usam cenas de trailer que já está no YouTube. Mas o que acontece? A empresa é notificada e a empresa decide se foi uso justo ou não dentro do YouTube. Então não tem uma lei, até onde entenda, pelo menos nos Estados Unidos, onde eu acompanhei isso um pouco mais de perto, não tem uma lei, um código que determina o que é uso justo, porque não existiu o YouTube até muito recentemente. Então, se for no juiz lá, ele falar isso aqui foi uso justo ou não, o juiz vai falar, não sei. Mas a empresa, a Sony da vida, a Universal, a Disney, elas vão decidir, elas vão falar o que é uso justo ou não. E é um uso seu, pro seu programa, pra sua criatividade. Então aí é o que eu tô falando, daquela linha distópica aí, você chega no mundo onde são a Disney da vida, a Amazon, o próprio Google, quem decide o que é uso justo ou não, quem que determina a lei aí, porque hoje não chega na corte. Porque hoje, igual você falou, hoje essas empresas aí de grande capital, por assim dizer, já tá passando, hoje já faz lobby, cara, num futuro distópico, chega lá, né? Obey, escrito Facebook embaixo. Vai ter a lei Disney de direitos autorais, lei Disney de uso justo. De acordo com o código do Mickey. Esse seria o futuro mais distópico possível, né? Ter aquele mundo Fallout. Eu lembrei do Aldo. Eu lembrei, tô pensando no Aldo também agora. Cara do Mickey. Meu Deus do céu. E é isso aí, ouvintes, ó. Você vai sair daqui sabendo que no futuro a gente vai ser oprimido pelos soldados vestidos de Mickey Mouse. Pode ser. Pateta correndo atrás de você no meio da rua. O executor é o Pato Donald. Mas só pra puxar a corda de novo pro começo lá, o círculo. Hoje, vamos pegar, tem esse mundo especulativo nosso aí, distopia, e tem evidências de que tá indo pra esse caminho. Quem tiver interessado, ó, link nas referências, como sempre. Mas hoje, quando você pergunta, o Google fez certo em falar pro tribunal lá de Alagoas, não, a gente não vai fazer isso. Qual a sua opinião aí, Pedro? Nossa, olha, cara, é complicado, depende do contexto, eu tinha que saber o conteúdo. Pedro que é common law. É difícil. Sim. Não, partindo por uma premissa lá, que apelou pro direito natural, e até... Esse é um bom... Eu espero que os ouvintes tenham tido a mesma reação sua aí, de ver que é difícil. É difícil. E qualquer um que vocês conversem e respondam isso de maneira fácil,
Bom, você tem A pessoa não que, pensou direito. você tem que recomendar escutar o Veja Bem. É. Da minha parte, só pra não deixar como um gancho de filme aí, eu vejo uma visão também mais positivista de que o Google tá dentro do Brasil e se as regras no Brasil são essas hoje, assim, pra não... Jogar conforme o jogo. Exato. O Google pode promover nos seus vídeos, os seus logins, uma redefinição da difamação, ou pode até, sei lá, fazer campanha para as pessoas votarem em senadores que estão mais de acordo ao direito de livre expressão do que como é atualmente definido. Mas ele não pode, por lei, e aqui já está dentro do sistema fechado, falar não para um sistema que está validado segundo nossa Constituição, segundo nossos processos, segundo a eleição do povo brasileiro que elegeu até certo ponto esse juiz que está aí. Fala não para tudo isso. É autoritário. Por mais bonito que seja o direito à livre expressão, é fora de contexto. Não tá. Se fosse nos Estados Unidos, tinha até mais mérito, porque eu falei, coisa de princípio, etc. Mas aí tá na letra da lei. O juiz falou, feio, é pau. Ou paga, ou fecha, ou faz o que ele falou. Não, independente dos méritos intrínsecos aí, se é justo, se não é, que a gente vai falar num outro episódio. Eu vejo que o Google fez algo equivocado. Planteou a semente não mais frutífera aí. Eu entendo dessa forma, mas aqui só opinião. Eu não vejo outro caso, porque teve um outro... Lembra do moleque, Pedro, que era... Zero MC Lafim, como é que é o nome do moleque? Ai! Da baleinha lá. Como é que é? Tem um vídeo que um menino Lafim. fez um vídeo. Sim. Isso, assim mesmo. Ensino na fale. Isso. Ele fez o vídeo, ele postou o vídeo, só que aí eu não salvo, divulgou, ficou muito famoso, a galera começou a zoar ele e acho que os pais dele tentaram fazer a mesma coisa, processar o Google pra tirar o vídeo. Uhum. É que o nome dele acho que não... Ensino or fale. Coloca no final pra tocar. Acho que a maior diferença do negócio dele é porque foi ele mesmo que postou. Esse que eu acho que é o que pesa. Mas sabe qual que é o real problema aí? Que até complementa um pouco do que eu disse sobre o Google ter feito uma decisão bem questionável. É que no fim das contas, alguém vai subir esse vídeo de novo. Você colocar lá no YouTube Prefeito Alagoas, tá lá o vídeo. Sim, ainda tá lá, exato. O Google ele pode tirar o vídeo que tem 1 milhão de visualizações, mas assim que ele tirar, 100 pessoas, 1000 pessoas vão subir a versão que eles têm feito download, vão subir em outro site. Uma coisa. O quê? Tem um caso recente da Crunchyroll. Da Crunchyroll, verdade. Que tem a Crunchyroll aqui no Brasil, que é a Netflix dos animes. Só que aqui no Brasil sempre foi muito forte os fansubs, que eles falam que a galera que pega da internet, coloca a legenda e disponibiliza para o pessoal ver aqui. Como não tinha Crunchyroll antes, não tinha nada, era isso que a galera usava. Só que agora a Crunchyroll, como ela tá no Brasil, e ela tem os direitos de exibição de muitas das obras, ela entrou com um processo contra esses fansubs. E tanto que teve um lá, um fansub famoso, que é pirataria de qualquer forma, mas um fansub grande que ele entrou em acordo com a Crunchyroll de ele pode colocar os animes que a Crunchyroll não tiver, ele pode colocar no site sem problema nenhum. Independente de ser pirataria ou não, ele pode. Então ele continua. Fala qual foi a solução que os caras fez. Porque os fansubs arrumaram uma solução bem brasileira pra isso. Já que eles não podiam publicar no site deles nem nada. É curioso. Então eles resolveram subir todos os animes que eles não podem colocar na internet, eles resolveram subir no Xvideo. Então quem quiser assistir anime pode ir no Xvideo. É curioso todos esses exemplos aí, porque ele consolida o nosso futuro distópico, né? Porque por mais que tenha legislação internacional... Engraçado, né? Nosso futuro distópico. A gente tem o nosso nível de dramatização aqui, porque ninguém sabe. Hoje, se a gente falasse futuro distópico há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não diria que hoje é um. Mas o ponto aí é, mesmo que tenha tratados internacionais aí, por YouTube, Google, o que seja, não tem como ter real controle. Pode ser que o Google diz, sim, vou baixar esse vídeo, mas vai subir 300 outros em 300 outras plataformas. Então, no fim do dia, quem realmente tem o controle
é uma pergunta que eu acho difícil responder. Eu achei que você ia responder, eu fiquei até... Ele vai falar alguma coisa. Você pra quem tem o controle vai falar eu. Lá na ilha, veja bem. Lá as leis são nossas. É um feudo lá. Olhou torto pra gente morre. Nada de direito natural. Natural O único direito natural que tem é o meu. Mas não, só para concluir aí, eu sei que entramos muito em campo de especulação e achismo, talvez, aqui no final, mas eu acho que realmente é interessante contemplar o que alguns já chamam de jurisprudência corporativa, jurisdição corporativa, sistema jurídico corporativo, que está mesclando bastante coisas, e atenção para isso. O próximo que tiver aí no Brasil, ou qualquer outro lado que vocês veem aí, de a corte mandando fazer uma coisa, a empresa dizendo que é outra, recomenda esse Veja Bem aqui, para quem estiver assistindo a notícia com você, escutando. É mais legal, é mais produtivo também pensar em todas essas variáveis e não só falar, o WhatsApp tá certo, o Google tá errado. Tentar continuar essa discussão aí de maneira mais inteligente, em linhas gerais, sem definir inteligente. Bom papo. E, bom, eu sei que pra vocês pode ser que tenha esse episódio, obviamente foi mais curto do que a primeira parte, mas bom, a gente gravou direto. Então foi uma longa conversa aí, a gente falou desde o que é a lei, como ela funciona, como ela se diferencia em vários pontos, a origem dela, os sistemas diferentes. Foi uma aula isso aqui pra mim. Aula. Foi só pra vocês, então. Mas é aquilo que a gente sempre fala, foi extenso, foi bastante informação, mas aqui é o começo da discussão, tem sempre os links aí os links são sempre uma referência, então vão lá, né, gente? Explorem as crianças. Explorem também nossos contribuidores, nossos parceiros, como Rotas Brasil, iped.com.br. Isso aí. E, como diz o Pedro, ajuda nós. Ajuda nós aí. Me ajuda a te ajudar. Essa é a melhor. Além do esforço cognitivo e de tempo tremendo que temos que fazer para resumir e consolidar toda essa informação aqui, temos os custos com servidores, temos necessidade de transporte para gravação. Isso. E também, como somos pessoas legais, né, tem necessidade às vezes de comprar livros. Então, se vocês gostam do conteúdo, acho que aprenderam alguma coisa, deram uma risada pelo menos, enfim, todo aquele discurso que a gente sempre faz, considere pelo menos R$5 aí no Padrinho para ter todos os benefícios de episódios exclusivos, de participação no grupo. Por mês. Até aqui, mas eu vou aproveitar para dizer que no nosso grupo de padrinhos temos 2 advogados. Um advogado e outra em formação. Então, se vocês quiserem consultoria jurídica exclusiva através do grupo, ou talvez... Olha só que maravilha. Não, faz parte do grupo, tem conteúdo exclusivo, tem iPad, tem os advogados ali. O professor desse grupo. Não estamos oferecendo serviços grátis, nada disso, hein? É só, aqui networking. Estamos só estendendo essa possibilidade de você ter contato direto com... Diferente de um curioso como eu, com um advogado formado e com outra informação, que já tem um escritório, tem o link das referências aí. Moreta Oazo é o nome do escritório. Quem tiver necessidades, curiosidade ou estiver buscando por algo nessas linhas, são padrinhos, madrinhas, amigos nossos há muito tempo, os recomendamos sem hesitação. Mas é isso aí, para ter esse benefício, além de todos os outros que a gente falou, primeiro tem que entrar lá no site padrim.com.br/VGMPodcast e fazer esse esforço aí de entrar para o grupo exclusivo. E, bom, não esquecem também das nossas redes sociais, né? Vocês podem estar seguindo a gente no Facebook, aí, tem o YouTube também. Assistam bastante o YouTube, que agora tá monetizado. Manda ver lá. Sem usar adblock. Sem usar adblock, por favor. E quem quiser pode me seguir também no Twitter, ou até no Instagram, na verdade. Eu devia até falar isso aqui. Vocês podem me seguir no Instagram, que é a mesma coisa, o Will Muricy. Você vai ver lá que tem um link do VB e tudo. Porque sempre que sair episódio novo, eu posto lá na Story. Então, mais uma fonte pra você saber que saiu coisa nova do VB. Boa. Beleza, e tem o número do WhatsApp também, né? Que pra quem não lembra é... 19
98908 1238. Repetindo, 19 98908 1238. E é isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido, aprendido. Mas, Valeu então, pela atenção. muito obrigado, gente. E até a próxima. Até a próxima. Falou!